Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Será que os ensinamentos cristãos, solidariedade, perdão, caridade, paciência, têm efeito na nossa saúde, no nosso bem-estar integral? Qual a relação da saúde com o Evangelho? Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Dia 7 de abril comemorou-se o Dia Mundial da Saúde, data com o objetivo de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a nossa saúde. Mas o que o Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus, nos esclarece sobre a saúde? Hoje a conversa é com o estudioso e expositor espírita Arthur Valadares. Seja muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida, mais uma vez com um tema tão relevante, essencial, né, que é a saúde e a relação, a influência, né, do espírito, da espiritualidade na nossa saúde. Seja bem-vindo. Obrigado, Pri. Para mim, como sempre, uma imensa alegria podermos estar junto aqui. Abraçamos a todos que nos acompanham neste momento e rogamos a Jesus, o divino médico de nossas almas, que nos inspire as reflexões nesta noite. Arthur Valadares é de Minas Gerais, é de Patrocínio, Minas Gerais, reside em São Carlos, São Paulo e é cofundador do NEP Paulo de Tarso, que é o Núcleo de Estudo de Pesquisa e Evangelho Paulo de Tarso. E Arthur, o NEP tem Instagram, tem Facebook, sempre com palestras, com lives do Arthur. E também tem o NEP Brasil, né? Que agora vocês estão fazendo alguma coisa diferente que eu vi lá. O que é, Arthur? Nós temos o esforço do NEP Brasil, um esforço coletivo, né? Reunindo os vários NEPs que nós temos no Brasil e mesmo fora. Temos o NEP Search, que é uma ferramenta de busca nas obras espíritas, muito interessante, que já está disponível no site, e outros projetos que estão saindo aos poucos, uma nova série no canal do NEP Brasil. E no NEP Paulo de Tarso também estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook. Será uma alegria estarmos juntos e aprendermos juntos. É sempre bom divulgar aqui do NEP, porque eu falo que o NEP é um instrumento de estudo, é uma maneira que a gente, às vezes que é espírita, a gente pode chegar perto do Evangelho, né, Arthur? Porque eu falo que às vezes a gente estuda muito o Espiritismo, claro que bom, mas a gente tem às vezes essa distância, né, com o Evangelho, com as passagens, enfim. É uma dica aí que eu acho super interessante. E a gente começa na nossa pauta, que é a questão da saúde, e é uma pauta que a gente, cada vez mais a gente sente necessidade de conversar, de entender, de estudar, porque todos nós buscamos, né, a saúde, estarmos, né, saúde, buscamos o bem-estar. Depois da Covid também teve bastante, né, a gente conversou bastante sobre saúde. E o que o Espiritismo fala? Por que a gente ainda, Arthur, adoece? Qual que é o nosso estágio enquanto espírito que a gente ainda precisa da doença, né? Porque, assim, eventualmente, a maioria, hoje, depois que a gente envelhece, a gente vai morrer de alguma questão de saúde, né? Então, por que a gente ainda passa por questões, assim, essa é uma pergunta, né? Uma consideração muito interessante, Pri. E um primeiro aspecto que Kardec e os espíritos vão mencionar para o fato de, num planeta como a Terra, nós lidarmos ainda tanto, né, com tanta frequência com esses desafios. Primeiro é a própria condição do nosso planeta, e entendamos aqui o que quero dizer por condição do nosso planeta, a condição geral dos espíritos que aqui habitamos. Nós aprendemos com o Espiritismo que o nosso planeta ele se encontra num estágio que os espíritos denominam de expiação e provas. Um estágio que está mais próximo do início da jornada do que propriamente das culminâncias. Ou seja, de um modo geral, somos espíritos ainda muito imperfeitos.
muito materializados. E num planeta, portanto, com essas características, pela própria efemeridade, pelas próprias limitações de uma matéria ainda tão densa, a doença acaba comparecendo, né, como espécie de provas, uma espécie de recurso mesmo de aprendizado, de despertamento para os espíritos que aqui ainda vivemos. Eles nos dizem, por exemplo, que em mundos mais elevados que o nosso, onde os espíritos ainda encarnam, mas a encarnação é muito mais sutil do que a encarnação que aqui temos, ou seja, os próprios corpos deles lá já têm outra constituição, já não estão mais tão sujeitos assim à matéria como nós a temos aqui, né, e com todas as suas limitações, eles já não precisam mais das enfermidades como os recursos educativos, até porque já estão mais harmonizados com a lei divina. E aqui entra um outro fator. Ainda lidamos muito com enfermidades, com as doenças e etc., porque somos espíritos que, em muitos aspectos ainda do nosso viver, nos afastamos da linha de equilíbrio e de harmonia proposta pela lei divina. E todo desajuste, toda desarmonia que a gente vai cultivando em relação à lei divina, isso impacta em nosso perispírito, gera danos, gera desajustes, que por sua vez também acabam impactando no nosso corpo físico, seja na presente encarnação, seja em futuras encarnações. Então, às vezes, cometi numa encarnação pretérita muitos excessos. Aquilo ficou marcado no meu perispírito, de modo que num novo corpo, até como um processo de depuração, de reequilíbrio, aquele desajuste que estava no perispírito será meio que trabalhado ali no corpo. Mas não necessariamente toda enfermidade ou toda doença será também consequência necessariamente de um desajuste no pretérito. São também provas, às vezes, escolhidas pelos espíritos antes de encarnarem. Porque sabem que são experiências que nos convidam a viver a paciência, a confiança, a humildade, a serenidade. Então, às vezes o espírito até está equilibrado, né? O seu perispírito está bem, mas ele solicita uma prova desse tipo, e aí existe todo um planejamento reencarnatório, inclusive com um mapeamento ali, cromossômico, dos genes, vamos dizer assim, para que o espírito vivencie determinadas experiências, e isso vem no seu quadro de provas e em algum momento se manifesta, por exemplo, na sua encarnação. Então, traçando aqui uma visão geral, um primeiro aspecto que explica o fato de ser tão presente ainda no nosso planeta esses desafios ou essa luta com as enfermidades e as doenças, é o próprio fato de ser um planeta ainda muito material. Os nossos corpos são ainda muito densos, é uma matéria ainda muito densa, diferentemente dos corpos em planos mais elevados, em esferas mais elevadas. Um outro aspecto é ainda a condição moral mesmo de todos nós, o desajuste ou os vários desajustes que vamos cultivando em relação à lei divina, que mais cedo ou mais tarde vão surgindo como essas enfermidades que surgem como alertas. Olha, é preciso repensar melhor determinadas posturas, é preciso dar mais valor ao corpo, à oportunidade e à bênção que é o corpo. E também somos espíritos em evolução, daí também identificarmos nas doenças e nas enfermidades recursos ascensionais, provas muitas vezes por nós mesmos, solicitadas, até quando, numa condição mais elevada, não precisaremos mais de provas desse tipo, mas outras experiências que seguirão nos alimentando na jornada ascensional. E é interessante pensar que os espíritos superiores, né, que nos guiam e nos guardam, né, a serviço de Deus, eles sabem de todas as curas de todas as doenças desse nosso estágio, né? E no momento eles não podem de nenhuma forma nos ajudar com, entre aspas, com a cura, não é, Arthur? Porque de fato a gente precisa passar, é como se fosse um processo nessa peregrinação que a gente faz enquanto espírito, nessa esfera que hoje a gente está, né? A gente precisa da doença como se fosse um remédio, uma receita para alguma depuração. Isso que você falou me faz inclusive lembrar uma passagem muito interessante que está narrada no livro Boa Nova, ou melhor, não no livro Boa Nova, mas uma mensagem de Humberto de Campos, em que ele narra um acontecimento envolvendo Jesus, os apóstolos e as pessoas que procuravam o mestre, né? Certo dia Jesus ia fazer uma preleção, então as pessoas se reuniam ali ao seu redor, ele fazia a preleção,
E ao final as pessoas vinham e ele conversava com cada um, curava aqueles que ele sabia já estavam, né, preparados para a cura, ou a enfermidade já tinha ali cumprido o seu papel de educação, de renovação e tal. Mas os discípulos ficavam contemplando aquele quadro, né, tantas pessoas com moléstias, com enfermidades, as mais difíceis. E aí, um dia, Pedro propõe: mestre, por que fazer esse povo esperar? Né? Por que fazê-los esperar para só depois da preleção curá-los? Por que a gente não os cura antes e depois, aí para quem quiser, você traz a preleção? Né? Exato. E aí Jesus, já vislumbrando o que haveria de acontecer, mas querendo dar a lição, ele fala: não podemos fazer assim, amanhã faremos assim. E aí ele inverte a ordem. Na hora que eles chegam, ele faz, atende a todo mundo, né? Acolhe e tal, cura aqueles que, em dia, já estavam aptos para a cura. Quando eles olham para trás para ver quem havia ficado para a preleção, para a reflexão, praticamente ninguém havia ficado. E os discípulos ficam impressionados, e aí Jesus consolida a lição, dizendo: olha, nós precisamos entender também o papel da dor em suas múltiplas formas, né? Seja doença, seja uma dificuldade de outra espécie, mas a gente precisa entender o papel da dor, porque ela muitas vezes é a companheira que nos leva a determinadas reflexões que em momentos de calmaria, em momentos de mais facilidade, dificilmente nós teríamos. Aliás, alguns, ou até muitos, dos que foram curados por Jesus voltaram a enfermar. Né? Aquela cena, aquela passagem conhecida do Evangelho em que ele cura 10 leprosos ou 10 rancenianos, apenas um deles volta para agradecer, os outros 9 nem sequer olharam para trás. Olha. Ou seja, a denotar uma postura de espírito que não está ainda adquirindo humildade, né, buscando os verdadeiros valores da vida. Então Jesus dá essa lição para eles. E aí, trazendo para a sua consideração, é bem isso. Primeiro, que os espíritos não nos podem isentar do trabalho que nos compete, porque para a gente poder superar uma determinada doença, descobrir a cura, quantos esforços não são feitos, coletivos, quantos cientistas não se mobilizam, quantas trocas, quanto do nosso intelecto não evolui, quantas ferramentas a gente não desenvolve para poder descobrir. Então, sim, esses desafios da matéria, eles vão alimentando o progresso intelectual num primeiro momento e depois moral das criaturas. Então, eles não nos podem dar as soluções prontas. Esse é um motivo. E o segundo motivo é justamente esse outro que a gente mencionou. Elas ainda têm um papel, as enfermidades. Na medida em que vão os espíritos, né, e a própria lei divina vai entendendo que já não mais precisamos, os meios de cura vão surgindo, seja individualmente, seja coletivamente, mas é preciso entendermos que há mesmo um processo de cura e não um ato instantâneo de cura. Né? Olha lá, e a gente tem um telespectador aqui que é do NEP, Paulo de Tarso. A gente fica muito feliz com a participação do Marco De Luca, e ele fez uma pergunta aqui para o Arthur. Arthur, toda doença que acomete o nosso corpo tem a sua origem, ou pelo menos alguma influência do espírito? Olá, Marco. Muito obrigado pela questão. Realmente uma questão muito importante. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo em que ele trata sobre as enfermidades, ele vai dizer que, a rigor, não podemos dizer que todas as enfermidades têm as suas raízes nos processos de elaboração mental. Mas os processos de elaboração mental influenciam e impactam em todas as enfermidades. Porque, por exemplo, nós podemos ter um antígeno exterior que nos alcance, e aí, a depender da nossa postura mental, digamos assim, a depender do nosso quadro de emoções, de sentimentos, e até mesmo dependendo de fatores genéticos, fatores fisiológicos, o indivíduo vai ou não desenvolver uma determinada enfermidade ou doença, vai ou não desenvolver em maior grau, em nível mais grave, digamos assim, ou sequer vai manifestar sintomas. Mas o que a gente vai aprendendo com o Espiritismo é que a vida mental, os pensamentos da criatura sempre têm um impacto no sentido de ajudar na cura, de estimular o próprio corpo a reagir, a mobilizar aí as potências, né, os potenciais do próprio corpo para debelar uma doença, por exemplo, ou vai complicar ainda mais. Então, o pensamento são, o pensamento sadio, o controle das emoções, o vibrar no amor, no bem, tudo isso contribui para a saúde do espírito, para a harmonia do perispírito e acaba atuando, impactando no corpo. Por outro lado, vibrar
né, sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, isso vai desarmonizando o perispírito e, por conseguinte, o próprio corpo. Então, a rigor, nem todas propriamente nascem do espírito, mas o espírito estará influenciando naturalmente em todas essas circunstâncias. Arthur Valadares aqui no Esferas da Vida para você. E agora chegou o nosso Momento Chico Xavier. E no nosso Momento Chico Xavier, a gente vai ver o médium Francisco Cândido Xavier em 1979, explicando para a gente o que é quase saúde. Confira. Momento Chico Xavier. Temos hoje uma ciência médica muito avançada. Eu tenho, por exemplo, um processo de catarata inoperável há 46 anos. E há 46 anos eu faço a medicação de meus olhos com muita calma, porque considero com o espírito de Emmanuel que a possibilidade de ver já é um privilégio. Eu peço licença para dizer ao senhor que certa feita, quando eu estava lutando para debelar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar 2 dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais: mas por que você não está trabalhando? Eu disse: o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim: o que é que o outro está fazendo? Ter 2 olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Eu posso estar com um processo anginoso, mas estou podendo trabalhar sem dor. E isso é muito importante para mim. Você diz que o seu guia, Emmanuel, é uma reencarnação do Padre Manuel da Nóbrega? Desde o princípio eu tenho essa convicção. Desde 1931. Quando ele apareceu, eu tive a convicção de que ele era o Padre Manuel da Nóbrega, companheiro de Anchieta e fundador da capital de São Paulo. Paz espera. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente recebe Arthur Valadares e a nossa conversa, a nossa reflexão é sobre a saúde e o Evangelho. E a gente inicia com esse meme divertido, né? Falando aí, olha que legal, sobre a importância de nos cuidarmos, né? Não é somente confiar nos bons espíritos. A espiritualidade de fato sempre nos ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Às vezes a gente coloca tudo na mão de Deus, né, Arthur? Eu já vi os pais falando: já entreguei para Deus. Aí eu falo: mas Deus entregou para você. Como que faz, não é? Exatamente. O esforço é sempre colaborativo. Então, nós, enquanto criaturas, somos sempre chamados a cooperar com Deus, a co-criar com Deus. É interessante, esses dias mesmo nós comentávamos sobre isso no estudo do NEP, sempre essa partículazinha, co, né, no sentido de cooperação, de colaboração, de cocriação. Então, esse é o processo do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa cura. O alto nunca nos falta com os recursos, mas tem também uma parte que nos compete. Muito importante. Agora a gente vai lá para o nosso bate-bola. E esse bate-bola eu gostei bastante aí das nossas palavras. A gente fala com ele, o Dr. Rafael Bragueta Cáceres, que é médico pela UFSCar, residente pela USP de Ribeirão Preto
E as palavras que ele vai contar pra gente é saúde, doença e cura. Bate-bola. Para Emmanuel, no livro Consolador, na questão 95, ele nos convida a refletir. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Para o espírito imortal, toda vez que nosso espírito, toda vez que nos afastamos das leis divinas, sobretudo a lei de amor, por conta do nosso próprio livre-arbítrio, seja nesta vida ou nas encarnações pretéritas, nós contrariamos a lei divina, nós vamos contra a lei do amor, a humildade, o perdão, e então o nosso espírito se torna enfermo, doente. Seguindo a prescrição do Divino Médico das Almas, que é o nosso amado Mestre, quando nos propomos a vivenciar, a viver o Evangelho em nossos corações, em nossos passos, em nossos sentimentos, nossos pensamentos, verdadeiramente, transformando isso em ações, em sementes, estamos já a caminho da cura, que nada mais é do que o reequilíbrio do espírito, a reharmonização com as leis divinas. Ótima reflexão aqui com o Dr. Rafael, não é, Arthur? Sim. Porque, de fato, né, a gente ouve-se muito falar, né, que a saúde é a harmonização do espírito. E quando a gente começou o programa, a gente falou, será que a solidariedade, o amor, o perdão, a paciência tem influência na nossa saúde, né? E você terminou até o primeiro bloco falando com o Marco sobre isso, mas às vezes a gente não relaciona com a saúde física, né? Com a saúde até emocional, a gente relaciona com valores morais, a pessoa que é bondosa, amorosa, então ela tem uma conduta moral, uma conduta ética moral, e a gente não deixa isso perto da saúde, na realidade reflete em todo o nosso organismo, no equilíbrio da nossa alma, que vem tudo para o corpo mesmo. Sim. É interessante a gente pensar nisso, né, Pri? Como que o próprio conceito de saúde, ele vem se aperfeiçoando, se transformando no mundo nos últimos anos, principalmente nos últimos decênios. A própria OMS, na sua conceituação de saúde, já não restringe saúde só apenas à harmonia do corpo. Nós temos visto a ciência mesmo do mundo, que ainda tem um paradigma, de certo modo, materialista, mas cada vez mais levando em consideração o papel, o impacto da espiritualidade na saúde, né? O Dr. Alexander Moreira, por exemplo, lá em Juiz de Fora, um dos mais reconhecidos estudiosos nessa área, e ele vai sempre comentando e apresentando tantos artigos que têm destacado esse papel da espiritualidade na saúde, porque a gente realmente começa a adentrar nesse universo do espírito, até mesmo pelas vias da ciência material, o que o espiritismo já vem nos trazendo há mais de um século e meio, a ciência material começa a encontrar também, e mais cedo ou mais tarde isso há de se unir como dois rios que se encontram em direção à unidade ali do oceano. Então a ciência material e a ciência espiritual cada vez mais vão dialogar entre si para nos mostrar que a saúde é algo muito além do que simplesmente o vigor do corpo, né? Digamos assim, mais do que simplesmente exames que estão dando tudo certo lá, está parecendo que está tudo ok no corpo, mas muitas vezes o espírito não estará. E isso mais cedo ou mais tarde, quando vai sendo cultivado, esses desajustes internos acabam por impactar no corpo. Então é o conceito que o Rafa trouxe, que Emmanuel nos apresenta de saúde como perfeita harmonia da alma. Porque quando a gente, por exemplo, cultiva sentimentos de ódio, ou de raiva, ou de ressentimento, por exemplo, no próprio livro Pensamento e Vida, que a gente já citou, o Emmanuel ele compara o cultivo desse tipo de emoções, desse tipo de sentimentos, a como se pegássemos um mecanismo muito delicado, por exemplo, de um relógio, e submetêssemos ali a marteladas. Assim serão as células do nosso corpo submetidas a marteladas, entre aspas, psíquicas,
dado esse impacto magnético, esse impacto, né, nocivo desse tipo de vibrações. Por outro lado, aquela alma que vive num clima de confiança, num clima de serenidade, num clima de paz íntima, que é muito diferente do descanso apenas, que é muito diferente da inércia. Não, a paz íntima. Às vezes ele está no meio da labuta ali, a vida é difícil, mas o espírito está em paz. Ele está saudável. As células estão ali sob um influxo, né, de energias que são por si mesmas restauradoras, curativas. Então a gente vai percebendo esse aspecto fundamental da espiritualidade, do nosso entendimento enquanto espíritos e do cultivo dos valores morais, para que a gente possa, de fato, alcançar saúde em sentido mais amplo. Por isso, Jesus, quando curava alguém, por exemplo, ele não restringia jamais aquilo àquela cura material. Ele sempre dizia depois, a tua fé te curou. E por fé, entendamos não somente crença, mas uma postura de vida coerente com a lei divina. Fidelidade à lei, à consciência. Este é o caminho de cura. É como se Jesus assim dissesse para todos que receberam ali a bênção da cura do corpo, para que não se esquecessem e não voltassem a enfermar, como ele alertou. E é importante a gente pensar que isso tudo é uma conquista. Quando a gente fala da paz, independente se você deu um exemplo que a pessoa pode estar trabalhando com muitos afazeres, mas é aquele sentimento interno de paz, de dever cumprido, de satisfação, né, da vida. E isso a gente não compra, né, Arthur? Isso a gente não pega emprestado. Isso é uma conquista diária do espírito. Por isso que a gente fala desse processo, não é? Exatamente, Pri. E, inclusive existirão aqueles que encontrarão a saúde em meio à enfermidade. Às vezes ele está passando por uma doença complicadíssima, às vezes o corpo realmente está encaminhando-se para a morte do corpo, digamos. Mas aquele espírito, ele está passando por um tal processo de cura que ele já transparece, vivendo a enfermidade, que ele está se curando, que ele está curado. Outros estarão com o corpo em seu pleno vigor, mas basta alguns minutos de conversa, logo se depreende o quão adoecido está aquele coração, aquela consciência. Então, parece até paradoxal, mas muitos, mesmo em meio ao turbilhão de dores profundas, de dificuldades imensas, de enfermidades complicadíssimas, estarão transbordando e irradiando cura, porque o espírito está sereno, está confiante. Isto é conquista, como você disse. Dirá Emmanuel, ninguém possui uma serenidade que não construiu. Serenidade não é algo que eu tiro da cartola. Não é algo que eu conquisto com uma prece ou algumas preces. É algo que eu vou dia a dia trabalhando comigo. Assim também, aquele que não cultiva isso, que não está atento a isso, vai criando ou alimentando hábitos menos felizes. Por mais que as coisas materiais pareçam bem, pareçam se encaminharem bem, ele estará naquela agitação, ele estará naquela inquietude, mais cedo ou mais tarde poderá se converter em uma enfermidade, uma gastrite, uma enxaqueca e outras coisas, né, em decorrência desse desajuste. É isso mesmo, e a gente tem mais uma participação aqui no Esferas da Vida, e a participação é dela, Karina Granado, aqui com a gente. Também é uma alegria ter a sua participação aqui, Karina. E a gente vai lá, ó, vamos entender a pergunta da Karina. Olá, boa noite, como estão? Arthur, que prazer sempre ouvir você, ainda mais com uma temática tão relevante quanto essa. Mas eu tenho uma pergunta. Considerando que algumas doenças da alma podem manifestar no nosso corpo físico, você poderia comentar um pouquinho em que medida essas mazelas sociais como fome, desemprego, exclusão ou preconceitos podem adoecer a nossa alma e como que o Evangelho de Jesus nos orienta a agir e não sermos indiferentes a tanta dor? Obrigada, Arthur. Um abraço para todos e todas. Olá, Karina. Agradecemos pela importante pergunta. E, de fato, como nós mencionamos no primeiro bloco, o nosso mundo é um mundo de provas e expiações ainda, um mundo marcado pelas nossas imperfeições, e vemos diariamente as consequências infelizes ainda do egoísmo, né? O desemprego a níveis muitas vezes assustadores, a fome, as misérias de toda sorte, a guerra que ainda avassala o mundo. Nós temos, no entanto, que tomar cuidado para saber lidar com essas experiências.
tomando mais uma vez como modelo aquele que nos foi dado como tal, Jesus. Ele veio ter conosco, no seu tempo as condições eram ainda mais difíceis, e no entanto, embora vejamos Jesus no Evangelho sempre compadecido das dores humanas, sempre disponível, amoroso, nós nunca o vemos desesperado, nós nunca o vemos desesperançado, porque vendo as coisas de mais alto, o Mestre sabe que Deus vela por todos, que todos estão amparados nos caminhos da vida, que as provas, as expiações, as experiências, mesmo as mais difíceis, se o Espírito as vive com confiança em Deus, com serenidade, com paciência, redundarão para ele em crescimento, em aprendizado, em possibilidade inclusive de cura, de depuração. É certo que não devemos adotar, num extremo oposto, uma postura de indiferença. Não, então deixa tudo rolar e vamos apenas observar porque é assim que tem que ser e cada um tem que passar por isso. Não, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, especialmente no nosso raio de ação. Mas portas adentro do coração, nunca deixando-nos tomar pelo pessimismo, pela revolta, pela raiva, certos de que na matéria tudo passa e o Espírito sempre segue, crescendo e amadurecendo, se assim o quiser, a partir de qualquer experiência que venha viver. Então, inspiremos-nos no Mestre, façamos o que estiver ao nosso alcance, com o esforço, com a caridade, com a benevolência, mas no mais também, deixemos ao tempo o seu papel e sigamos confiantes em Deus. Olha que bênção. E Arthur, essa questão eu acho importante porque a gente percebe hoje na sociedade essa polaridade, né? A gente percebe que as pessoas hoje, elas realmente, a intolerância, ela está aflorada, né? As pessoas, e a gente não tem noção o quanto faz mal para a nossa saúde, né? Sim, é um somatório de fatores. A falta de respeito com o próximo, né? Exato, Pri. Que nos leva sempre a viver num estado limite, como uma panela de pressão mesmo, prestes, né, aquela válvula a estourar, porque é a agressividade que às vezes a gente vai cultivando, né, a ansiedade das coisas, do modo de ser do mundo de hoje, a velocidade, a tanta demanda, e aí a gente não tem paciência, compreensão com o outro, e aí está sempre disposto a estourar, é a cólera. Então a gente tem que buscar mesmo, como a gente falou, construir o hábito da oração, o hábito da serenidade, da harmonia interior, porque então a gente vai saber compreender cada um no seu tempo, nas suas possibilidades de visão, a gente vai compreender que o outro é diferente, está num patamar diferente, e a gente vai sempre buscar amparar, identificar o que é positivo ali, fazer o melhor e seguir adiante, deixando a cada um também o seu tempo, né, e a jornada que cada um tem a percorrer. E tem uma frase, Arthur, que eu acho interessante, acho que é de André Luiz, não tenho certeza, que nós somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Eu achei tão importante porque às vezes a gente chega num ambiente, num recinto, a gente já pode levar por meio da nossa energia, da nossa vibração, da nossa calma, a gente pode apaziguar aquele ambiente, a maneira como a gente fala e até como a gente reage ou não reage a certas questões, não é? Exatamente, Pri. Essa frase é dele próprio, eu acho ela magnífica, porque nos dá um senso da responsabilidade e também da nossa potencialidade de algo fazer pelo próximo, como você mencionou, às vezes pelo simples silêncio, não revidando, não operando com palavras ferinas, agressivas, como outra vez estará operando, a gente já está sendo para aquele indivíduo um medicamento, já estamos sendo ali para ele alguma espécie de calmante espiritual. Então a gente pode sempre, onde estivermos, pelas palavras ou pela simples emoção, vibração, medicamentos, né, parte da farmácia, parte do processo de cura e despertamento do nosso irmão. É isso mesmo, Arthur Valadares aqui com a gente. E agora chegou o nosso momento Fala Mentor. E no nosso momento Fala Mentor é do Espírito Emmanuel, né? Do livro Pensamento e Vida, do capítulo 15, que fala sobre saúde, psicografia de Chico Xavier. Fala Mentor. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Pensamento e Vida, capítulo 15, Saúde, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Paz espera.
volta ao Esferas da Vida. Hoje a gente recebe o expositor e estudioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, Arthur Valadares. E a nossa conversa é sobre saúde e Evangelho. E agora, no comecinho do nosso terceiro bloco, a gente tem, o Você Sabia. E o Você Sabia de hoje é do Dr. Bezerra de Menezes. Confira. Você sabia? E o Você Sabia de hoje traz para vocês Dr. Bezerra de Menezes. Cearense de Riacho do Sangue, Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831. Em 1851, vai para o Rio de Janeiro, ingressa na Faculdade de Medicina e, apesar das dificuldades para se manter, termina seus estudos formando-se médico em 1856. Dr. Bezerra demonstrava um grande coração e dedicou-se, sobretudo, aos menos favorecidos com carinho e alto valor profissional. Foi justamente respeito e reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política, atuando como vereador e deputado ao longo de 30 anos. Todo o brilho das suas atividades políticas, a retidão do seu caráter e o zelo como médico foram, na verdade, as bases sólidas em que chegaria em 1886 com a adesão pública ao Espiritismo. Já há alguns anos, Dr. Bezerra se dedicava ao estudo da doutrina de Kardec, mas foi em agosto de 1886, aos 55 anos de idade, que, perante um grande público no Salão de Conferências da Guarda Velha, justificou a sua opção de abraçar os princípios da doutrina consoladora. Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na Pátria do Cruzeiro. Foi presidente da FEB entre 1889 e 1900, quando mais se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, deixando a posição de timoneira dos destinos do movimento espírita apenas em 1900 com o seu desencarne. Desencarna em 11 de abril, cercado de amigos depois de 69 anos de duros labores na terra. O médico dos pobres é assim lembrado pelas vigílias incontáveis em que percorria os morros em socorro dos enfermos humildes, batia as portas de lares em sofrimento nos subúrbios modestos do Rio de Janeiro para, com a sua presença amiga, curar as dores e muitas vezes atenuar a fome ou as perturbações espirituais. Grande inspiração, grande exemplo que foi Dr. Bezerra de Menezes. E até hoje ele está aqui na Terra ajudando-nos, não é, Arthur? Com essas questões, até com o Divaldo, a gente viu no filme do Divaldo que ele receitava homeopatia, né? É um grande exemplo do espiritismo e, do espírito aí imortal e que se dedica, pela humanidade, pela caridade, pelo próximo. Sim, é um daqueles já há muito desperto, e que vem atuando incansavelmente com Jesus, do plano espiritual, no sentido de nos ajudar a todos a seguirmos nos caminhos do Evangelho, pelos passos do Divino Médico, encontrando a cura definitiva e real de nossos espíritos. Então é um exemplo de dedicação, de doação para todos nós. É isso mesmo, e a gente já vai iniciar aqui o nosso terceiro bloco com uma questão da nossa telespectadora. E hoje, agora, nesse terceiro bloco, a gente fala com a Maria Helena Hirschman. E ela, a pergunta dela é extremamente importante. Eu gostaria de saber como é que o Evangelho segundo o Espiritismo pode ajudar na saúde física e mental de uma mãe que passa pela dor que não tem nome, que é a perda de um filho. Obrigada. Querida, excelente a sua pergunta. E a gente imagina a dor de tantas mães, de tantos pais que, entre aspas, perderam seus filhos, retornaram ao mundo espiritual. E sabemos como o coração às vezes fica dolorido, às vezes fica ferido. E nesse sentido o Evangelho chega verdadeiramente como um bálsamo sublime, trazendo consolo, trazendo um alento, realmente como um medicamento que traz o alívio ali para aquelas feridas dolorosas do coração e da alma. Me recordo de uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo em que Santo Agostinho disse que a fé é o remédio maior para os males da vida, porque naturalmente vamos recorrer à medicina do mundo, à terapêutica do mundo, mas quem perde a fé, quem perde o próprio senso, o próprio sentido da existência, entra numa das piores condições, que é a do desânimo, que é a desconexão consigo mesmo,
que é da falta de vontade para seguir, para continuar, para servir, para amar. Então, nesse sentido, o Evangelho nos consola, faz com que a dor se torne suportável, embora acompanhe o coração materno por muito tempo, durante toda a encarnação, provavelmente, mas pelo menos ensina ou nos auxilia a converter aquela dor, aquela saudade também em expansão de amor. Convida-nos a expandir aquele amor pelo filho, pela filha que estão no mundo espiritual para outros corações, para outras crianças, para outros jovens, no exercício do bem, numa causa, num ideal, né, interessante para a sociedade, numa causa valorosa. Então a gente vai descobrindo a partir do Evangelho esses calmantes, esses medicamentos que vão anestesiando, que vão cicatrizando essas feridas e vão nos ajudando a superar, para seguir adiante, com a certeza também de que o reencontro mais cedo ou mais tarde se dará e será tão mais feliz quanto mais tivermos sabido, né? Tivermos podido aproveitar o tempo que ainda nos resta aqui, para que, reencontrando com esses seres queridos, o façamos num clima de muita alegria, de muita gratidão a Deus e de muito amor. Arthur, eu acredito que a doutrina espírita, nesse caso, da onde vem essa questão da doutrina espírita ser consoladora, né? A gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, que consola, porque a gente não fica nessa filosofia reducionista do materialismo, que tudo acabou e se acaba na morte, no túmulo, não é? A gente sabe, claro, que a saudade, a dor da perda, a gente não pode nem discutir, é indiscutível de fato mesmo. Mas, tendo essa visão de espírito imortal, a doutrina espírita, ela consegue, de alguma forma, fazer um carinho no nosso coração, não é? Deixar a gente um pouco menos dolorido mesmo, não é? Exatamente, Pri. Até para que a gente não venha a adoecer, como a gente falou, né? Emocionalmente, se a gente cai num estado de revolta contra Deus, de desânimo, de desalento, daqui a pouco a gente entra mesmo num processo de adoecimento. Então, o Consolador, ele não remove a dor, por isso consolador, né? Consolador. A dor ainda estará. No caso, por exemplo, de uma mãe cujo filho já retornou ao mundo espiritual, provavelmente essa dor acompanhará ela até o final da encarnação. Mas não será uma dor que a destrói, não será uma dor que a descompõe, que a desestrutura por completo, impedindo-a de viver, de realizar, de aproveitar a encarnação. Porque se aqui estamos, cada segundo que aqui estamos é de um valor imenso e não podemos perder essa oportunidade. Então o Espiritismo, esse consolador que o Cristo prometeu, a palavra que ele usa no grego é paracleto, se a gente traduzir mais literalmente, para significa ao lado de, e cleto é a conjugação do verbo chamar no grego. Então, é aquele que foi chamado a estar ao lado, ou seja, aquele que veio para dar apoio, para ser sustentação, tanto porque nos relembra do amor de Deus, da misericórdia, mas também porque nos explica que nada finda-se com o corpo, que a vida segue, que esses seres amados estarão muitas vezes caminhando ao nosso lado, acompanhando-nos na rotina do dia a dia, trazendo-nos inspirações, amparando-nos nos momentos mais difíceis, estando ao nosso lado no momento que a gente estiver orando, eles estarão conosco, inclusive possibilitando o Espiritismo, o intercâmbio, por meio da mediunidade, tantos médiuns, desde um Chico Xavier a outros tantos que aí estarão exercendo o seu ministério, a sua tarefa, que se colocaram nas difíceis labutas da mediunidade, se colocaram como instrumento do mais alto para que essa comunicação possa existir. Processo este que será cada vez mais natural no futuro da humanidade. A interação entre vivos e mortos, na verdade, todos são vivos, como dizia Jesus, porque para Deus todos são vivos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então o Espiritismo, ele consola porque explica, consola porque nos lembra do Cristo, do amor, da misericórdia, inclusive também porque possibilita esse intercâmbio quando o alto já entende que possa ser útil, né, para o encarnado e para o desencarnado, essa possibilidade de comunicarmos, de matarmos a saudade, de podermos sentir de maneira ainda mais próxima que eles seguem conosco. E Arthur, o Espiritismo fala que a gente vai chegar numa época em que a medicina do futuro, né, vai ser eminentemente espiritual, né? Vai ser um novo ciclo evolutivo da humanidade, que
pensando bem, uma posição difícil de se ver ainda hoje, né? Mas que a ciência vai nos levar até lá, porque querendo ou não, a ciência busca a verdade, ela vai buscar, né, a verdade espiritual, ela vai chegar nesse momento e a gente vai trabalhar. Como que os espíritos, vocês têm alguma leitura sobre essa questão da medicina espiritual? Sim, Pri, não só a ciência há de nos levar até lá, pelas suas pesquisas, pelas suas descobertas, mas sobretudo nós mesmos. Na medida em que formos espíritos mais conscientes da realidade espiritual, dos nossos sentimentos, mais harmonizados com a nossa consciência e, por conseguinte, com a lei divina, porque então a imensa maioria das enfermidades, das moléstias no mundo não terão mais espaço para existir, porque a imensa maioria delas ainda nasce da nossa rebeldia diante da lei, dos nossos ódios, dos nossos ressentimentos. Na medida em que, enquanto espíritos, vivermos e aplicarmos mais o Evangelho, não precisaremos mais adoecer tanto. A doença, a enfermidade não será mais um recurso tão necessário de despertamento, de alerta, né? Como um sinal aí para que a gente possa atentar para algumas coisas. Então, de fato, nós estamos nos encaminhando para lá, pode parecer algo ainda distante, mas, sobretudo no tempo em que vivemos, em que as coisas avançam tão rapidamente, a gente fica a vislumbrar o que será a humanidade daqui a 50 anos. Olha. Daqui a 100 anos, nós dificilmente conseguimos imaginar como estará a humanidade, tanto em termos de tecnologia, que é absurdo como a tecnologia tem crescido, basta olhar 20 anos para trás, nem smartphone, nem nada disso nós tínhamos direito. Imagina 100 anos, 50 anos projetados para frente. E também espíritos que têm encarnado, que estão encarnando, vêm para contribuir com o progresso da humanidade no aspecto moral, e cada um de nós, mais conscientes do Evangelho, estaremos também ajudando a humanidade a avançar para essa era realmente do espírito, em que a medicina, para atender a espíritos propriamente já conscientes disso, terá de ser eminentemente espiritual. Arthur Valadares aqui no Esferas da Vida. Antes da gente falar da editora O Clarim, a gente vai dar uma dica rapidinho, né, Arthur? Sobre esse livro aqui do Pensamento e Vida, que é extremamente importante. Na realidade, é uma cartilha do mundo espiritual para quem está reencarnando, não é, Arthur? Exatamente. Não nos enganemos pelo tamanhozinho dele, parece fino, né? Mas é um livro extremamente valioso. Não é tão fino, tem uma parte que fala aqui de saúde, tem outra parte que fala de enfermidade, além de outros títulos que são de extrema importância também para a nossa atual reencarnação, não é? Exatamente. E agora a gente lembra a todos vocês sempre da Casa Editora O Clarim, fundada em 1908 por Karl Schutel, né? Um dos maiores divulgadores aí do espiritismo, fundada em Matão, e continua com o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. São publicações mensais, são atuais, são pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita, temas, né? Temas atuais. Então, para você que busca entender hoje a vida, o contexto, sempre você vai poder contar com a editora O Clarim. A editora está no Instagram, em todas as redes sociais, no Facebook, enfim, se informe e ajude a gente a dar continuidade aí, né, no trabalho de Karl Schutel. E a gente fica por aqui. Obviamente a gente agradece hoje sempre pelas suas participações, pela sua disponibilidade de estar presencialmente aqui com a gente, Arthur. O nosso muito obrigada. Eu que agradeço, Pri, desejando a todos que possam encontrar com o Divino Médico o caminho, a jornada para a cura real e efetiva dos nossos corações e do espírito que somos. Uma boa noite para todos nós, e a gente está junto sempre, né? Todo sábado, 10 horas da noite, na Rede Amigo Espírita, na TV Mundo Maior, em todas as redes também do Esferas da Vida. Agora nós temos YouTube, nós estamos no Instagram, nós também estamos no Facebook. Então você pode buscar lá todos os programas do Esferas da Vida no YouTube do Esferas da Vida, que a gente vai colocar aqui para vocês. Combinado? E todo domingo, meia-noite, na TV Cultura Paulista. Uma boa noite, um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, apoio cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Esferas da Vida, apoio cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Será que os ensinamentos cristãos, solidariedade, perdão, caridade, paciência, têm efeito na nossa saúde, no nosso bem-estar integral? Qual a relação da saúde com o Evangelho? Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Dia 7 de abril comemorou-se o Dia Mundial da Saúde, data com o objetivo de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a nossa saúde. Mas o que o Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus, nos esclarece sobre a saúde? Hoje a conversa é com o estudioso e expositor espírita Arthur Valadares. Seja muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida, mais uma vez com um tema tão relevante, essencial, né, que é a saúde e a relação, a influência, né, do espírito, da espiritualidade na nossa saúde. Seja bem-vindo. Obrigado, Pri. Para mim, como sempre, uma imensa alegria podermos estar junto aqui. Abraçamos a todos que nos acompanham neste momento e rogamos a Jesus, o divino médico de nossas almas, que nos inspire as reflexões nesta noite. Arthur Valadares é de Minas Gerais, é de Patrocínio, Minas Gerais, reside em São Carlos, São Paulo e é cofundador do NEP Paulo de Tarso, que é o Núcleo de Estudo de Pesquisa e Evangelho Paulo de Tarso. E Arthur, o NEP tem Instagram, tem Facebook, sempre com palestras, com lives do Arthur. E também tem o NEP Brasil, né? Que agora vocês estão fazendo alguma coisa diferente que eu vi lá. O que é, Arthur? Nós temos o esforço do NEP Brasil, um esforço coletivo, né? Reunindo os vários NEPs que nós temos no Brasil e mesmo fora. Temos o NEP Search, que é uma ferramenta de busca nas obras espíritas, muito interessante, que já está disponível no site, e outros projetos que estão saindo aos poucos, uma nova série no canal do NEP Brasil. E no NEP Paulo de Tarso também estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook. Será uma alegria estarmos juntos e aprendermos juntos. É sempre bom divulgar aqui do NEP, porque eu falo que o NEP é um instrumento de estudo, é uma maneira que a gente, às vezes que é espírita, a gente pode chegar perto do Evangelho, né, Arthur? Porque eu falo que às vezes a gente estuda muito o Espiritismo, claro que bom, mas a gente tem às vezes essa distância, né, com o Evangelho, com as passagens, enfim. É uma dica aí que eu acho super interessante. E a gente começa na nossa pauta, que é a questão da saúde, e é uma pauta que a gente, cada vez mais a gente sente necessidade de conversar, de entender, de estudar, porque todos nós buscamos, né, a saúde, estarmos, né, saúde, buscamos o bem-estar. Depois da Covid também teve bastante, né, a gente conversou bastante sobre saúde. E o que o Espiritismo fala? Por que a gente ainda, Arthur, adoece? Qual que é o nosso estágio enquanto espírito que a gente ainda precisa da doença, né? Porque, assim, eventualmente, a maioria, hoje, depois que a gente envelhece, a gente vai morrer de alguma questão de saúde, né? Então, por que a gente ainda passa por questões, assim, essa é uma pergunta, né, uma consideração muito interessante, Pri. E um primeiro aspecto que Kardec e os espíritos vão mencionar para o fato de, num planeta como a Terra, nós
lidarmos ainda tanto, com tanta frequência com esses desafios, primeiro é a própria condição do nosso planeta, e entendamos aqui o que quero dizer por condição do nosso planeta, a condição geral dos espíritos que aqui habitamos. Nós aprendemos com o Espiritismo que o nosso planeta ele se encontra num estágio que os espíritos